nós temos exemplos de livros. Aqui nós trazemos só alguns exemplos, tá? Porque existem mais outras obras que poderíamos elencar aqui. Mas, por hora, consideramos que esses aqui já servem de bons exemplos. Nós temos aí livros, vejam, livros para todas as idades. Mas temos que ter clareza sobre a especificidade da idade dos nossos alunos. Não é porque é um livro sobre educação sexual que nós podemos trabalhar indiscriminadamente com todo e qualquer aluno. Então, por exemplo, a obra Conversando com Adolescentes sobre Sexo. Quem vai responder? Tem um livro de Júlio Groppa Aquino, né, Sexualidade na Escola, que é um livro, né, esgotado, inclusive, né, já na sua primeira edição. Aí a obra, Mamãe, como eu nasci? Ora, é uma obra que traz um questionamento que muitas crianças fazem, né? Algumas exteriorizam e algumas ficam só se questionando, né? E não expõem a sua dúvida. E aí, se eu tenho que responder essa pergunta, mas eu não sei como, então a bibliografia me ajuda. Né? Então, eu não vou dizer que o menino veio, né, caiu de paraquedas. Não, isso não vai resolver. Ele vai continuar com a dúvida. Ah, mas eu não sei como responder. Então, a bibliografia me ajuda. Tá? Então, quais as diferenças, né, entre meninos e meninas? Educação sexual na sala de aula. Mamãe botou um ovo. Né? A obra aí de Babette Colley, da editora Ática. E, além dessas, tem outras obras ainda dentro aí do pequeno recorte que fizemos, que consideramos pequeno porque há outras obras publicadas. Então, vejam só esses outros exemplos aqui do nosso slide 40. E vejam que, pelos títulos, já há uma indicação de qual público mais direcionado para cada uma dessas obras. Tá? Então, algumas obras são indicadas para trabalhar com adolescentes, outras são indicadas para trabalhar com crianças, outras com crianças pequenas, né? Seguindo aquela divisão lá que a BNCC traz para a gente sobre as crianças. Então, exemplos de outras obras. O que papai e mamãe estão fazendo? Ora, eu não sei. Então, deixa eu ver como é que poderia ser respondida uma questão como essa. Como é que os autores dessa obra, né, os organizadores dessa obra, tratam a questão? Vejam também esse outro livro, De Onde Vêm os Bebês. Gente, esse livro, né, de autoria de Andrew e Steven Shipp, é uma obra da década de 1960. Quer dizer, desde a década de 1960, já se estuda, já se discute, já se publica, né, obra relativa à educação sexual para crianças. Então, essa é uma obra, pontualmente falando, de 1969. Né? Então, são muitas as obras que existem em termos de Brasil e de mundo. Eu disse que ia fazer referência a obras internacionais também. Então, aqui é apenas uma pequena seleção, certo? E aí, o que está acontecendo comigo, rosa, azul, nem tão rosa, nem tão azul, né? E Aparelho Sexual e Companhia, né? Que é o livro aí preferido do então deputado, né, nessa ocasião aí expondo, inclusive, a obra na bancada do Jornal Nacional, tá? A obra Aparelho Sexual e Companhia. Esse livro é apenas um exemplo, portanto, né, de livro, de obra que trata sobre o assunto. E aí eu me refiro a essa obra como a preferida, porque parece que só existia essa obra, né, e que só existia essa obra no Brasil, né, porque tinha gente que só pensava nessa obra, só falava nessa obra. Inclusive a autora, né, a Helene Brulé, ela agradeceu, né, a grande divulgação que foi feita aí da sua obra no Brasil. Né? E essa obra ela faz referência à orientação sexual para alunos de 11 a 15 anos. Portanto, não é uma obra para se trabalhar com crianças, né, com crianças pequenas. Portanto, você não vai pegar uma obra como essa para trabalhar com crianças de 8 anos, muito menos de 5 anos. E é claro que, como professor, eu tenho a capacidade de discernimento. E uma vez percebendo, inclusive, que os alunos dos 11 aos 15 anos não têm maturidade suficiente para lidar com o conteúdo daquela obra, o que é que eu vou fazer?
Eu vou fazer adaptações ao conteúdo daquela obra. Então, se meus alunos de 15 anos não têm maturidade, então eu faço adaptações. Porque podemos encontrar alunos, né, de 11 anos com menos maturidade, por exemplo, socioemocional, do que alunos de 11 anos. É possível. Então, é preciso, como professor, muita atenção à seleção do conteúdo que eu vou trabalhar em sala de aula e à escolha dos materiais didáticos que eu vou levar para trabalhar com o meu público. Eu preciso, portanto, de domínio sobre o assunto, porque, do contrário, a seleção de conteúdos e de materiais que eu vou fazer para a minha sala de aula, essa seleção vai ficar comprometida. Ok? Então, vamos mais exemplos de algumas outras obras, porque tem mais obras ainda, tinham outras, né? Mas eu disse, não, a sessão não é só para mostrar aqui as obras que foram publicadas sobre o assunto. Então, nós trouxemos uma quantidade razoável para que vocês percebam que há estudos em uma boa quantidade e que nos auxilia, nos instrumentaliza a como trabalhar com o assunto. A partir do que trabalhar e como trabalhar. Tá? Então, é nesse slide 41, mais alguns exemplos. Então, livro Discutindo Gênero e Sexualidade na Escola, que é uma produção aí de pesquisadores do Instituto Federal do Espírito Santo, mas ligados ao grupo de pesquisa Educação, História e Diversidade. Temos exemplo também, né, vamos comentar sobre o livro Prática Docente em Sexualidade e Educação Sexual no Espaço Escolar. É um livro da editora Apres, que é muito recente, mas já está esgotado na sua primeira edição. E outras obras.